como usar a comunicação ao seu favor e na sua carreira profissional. Será que todo profissional se beneficiaria de aprender a vender mais? Será que vale a pena você arriscar talvez uma carreira que seja mais estável, mais promissora, à visão de muitos, para se dedicar ao que ama? Se você quiser saber a resposta dessas perguntas, fique até o final do episódio, que tenho certeza que iremos saná-las. Meu nome é Everton Teles, esse aqui é o Formei Agora, o podcast da Faculdade Líbano, e hoje eu estou aqui com uma convidada que tem a comunicação aqui, na veia. Já fez várias coisas ao longo da vida, mas que depois de um tempo ela adicionou um tempero a essa habilidade, que é adicionar vendas à comunicação. Hoje ela tem a honra, na verdade não é honra, ela conquistou isso, de lidar com grandes empresários ao redor do Brasil. E eu quero citar apenas 3 nomes aqui que são poucos conhecidos: Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. Estou aqui na presença de Larissa Muilart. Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é todo meu estar aqui. Gostou da apresentação? Eu adorei, maravilhoso. Tô até assim, meu Deus, será que eu sou isso tudo? Com certeza, isso é tudo, com certeza. Larissa, mas essa conquista, né, ela não veio do nada. Com certeza tiveram várias histórias na sua vida e que as pessoas não sabem e que elas podem se inspirar. Será que essa comunicação, essa comunicadora que eu falei, né, que tá na veia, de onde surgiu? Alguns exemplos da sua infância que fizeram você se destacar e seguir nesse caminho. O que aconteceu lá atrás? Com certeza. Eu acho que o grande segredo da vida, assim, é a gente olhar pra gente lá atrás e ver o que a gente é bom, né? E isso é um exercício até que o Joel faz muito com as pessoas, né? Às vezes até um cara que já é empresário, que já tá super bem, mas às vezes não tá tão satisfeito assim, ou se questiona em algum momento, ele fala, cara, volta lá atrás e vê o que era bom. E aí eu comecei a fazer essas perguntas para as pessoas que eu conhecia para entender no que eu era boa, eu não sabia. E aí todo mundo falava, nossa, você era muito boa falando. Quando tinha que falar qualquer coisa e as pessoas estavam complicando muito, você pegava aquilo que era muito complicado e transformava de uma forma mais simples. Então eu acho que desde pequenininha, assim, que eu fazia teatro, eu fazia aula de dança, eu fazia tudo, eu acho que eu me colocava à prova das coisas. Eu não sabia muito como fazer, mas eu ia fazendo, né? A gente vai trocando o pneu com o carro andando e uma hora dá certo, entendeu? Então eu acho que a comunicação veio muito porque eu já tinha uma veia ali, mas eu consegui desenvolver muito ela, porque eu queria saber se era aquilo que eu era boa mesmo. Perfeito. E beleza, essa parte da infância, né, muitas, até teatro você já fez, já interpretou, dança, então, como eu disse, a comunicação realmente está na sua veia. Beleza, mas chegou um momento em que você até mesmo se questionou se era isso mesmo que você queria. Talvez você tivesse pensado em seguir por uma carreira paralela. Como é que foi esse momento? Qual foi a carreira de medicina, por exemplo? O que passou pela sua cabeça? O que aconteceu? Pois é, quando eu era mais nova, eu tinha 16 anos, assim, começou a época de vestibular. Então, na minha cidade, assim, que era no interior, era, assim, um grande evento a pessoa chegar aos 16, porque já tinha que começar a estudar e fazer tudo. E na minha escola era muito para vestibular. Então, eu estudava muito, à tarde eu estudava de novo, eu ficava lá, era como se fossem salas, assim, você ficava tirando dúvidas, assim, fazendo e refazendo provas. Então, eu fazia muito, estudava muito, eu era bem CDFzinha, assim, eu gostava de tirar nota boa. Mas também eu era aquela pessoa super animada, que eu tava com a galera do fundão, eu tava com todo mundo, mas eu era CDF ali na hora da prova, eu estudava muito. Só não posso dizer que eu era muito boa em matemática, porque matemática, química e física, as minhas recordações não são boas. Não são boas. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, porque eu não trabalho com isso. Então, ok. Então, o resto todo era, tipo, muito CDF e esses outros aí eu chegava perto. E aí eu comecei a estudar muito porque eu queria muito passar no vestibular. E aí eu queria passar para a faculdade pública. E aí chegou um certo momento que eu falei, nossa, eu vou continuar estudando para chegar no meu objetivo final, que era esse. E aí eu comecei a ver todo mundo da minha escola ou fazia engenharia ou fazia medicina. Normal. Normal, né? Tem os do direito também. Ainda tem os do direito, inclusive a minha família toda de advogados, então que pensa. Isso, sério? Exato, pai, avô, tio, todo mundo. E aí eu falei assim, não quero advocacia, porque eu já vejo isso aqui no meu mundo, já é esse, não quero isso pra mim. Engenharia, com matemática, não ia rolar. E medicina foi o que me sobrou ali, eu falei assim, não, eu vou ser médica, vou ganhar bem, vai ser ótimo pra mim. E aí eu lembro dos meus pais falando assim, você pode fazer o que você quiser, você só tem que ser feliz.
feliz. E isso eu acho que foi uma coisa muito boa dos meus pais, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas têm uma pressão, assim, dentro de casa e tudo mais, e eu não tive essa pressão. Eu só tinha a pressão de seja a melhor pessoa no que você decidir fazer. E eu achava que eu ia fazer medicina, e aí quando eu comecei a estudar assim, eu falei, se eu olhar para uma seringa não vai dar certo. Então, não é muito esse meu universo. Nossa. E aí eu tomei a decisão, assim, de fazer vestibular para comunicação, porque era exatamente isso que eu gostava de fazer desde nova. Então, eu gostava de trabalho da escola, eu ia sempre lá. Então, eu adorava essa parte. E aí eu comecei a estudar para isso, passei no meio do segundo ano do ensino médio. Tive que fazer um supletivo para ir para o Rio Pra poder de Janeiro. acelerar essa conclusão. Exatamente. E aí fui pro Rio de Janeiro para estudar, fiz SPM, trabalhei em comunicação, publicidade, jornalismo, tudo. E foi uma grande realização para mim. Eu falo que uma das boas decisões que eu tomei na minha vida foi ter escolhido estudar. Entendi. Porque eu acho que a gente sem o estudo, a gente não é nada. O Perfeito. conhecimento, né, transforma a gente. E transporta a gente para lugares que a gente jamais imaginou. Então, se eu não tivesse feito aquela faculdade, talvez eu não tivesse uma noção de publicidade que hoje eu tenho e que me ajuda muito no meu trabalho hoje. Perfeito. Então, não é só a faculdade de comunicação. O que você aprende no entorno daquilo ali? Quais são as suas vivências que você tem ali? Inclusive, a Líbano é isso, né? Então, quando você entra no universo Líbano, o que você aprende estando com aquelas pessoas naquele universo e às vezes dentro da sua casa, mas olha o universo que se abre para você através do seu computador. Perfeito. Você não precisa nem sair. Hoje em dia tem outras coisas muito boas, né? Eu tive que me mudar de cidade, tive que ir atrás de tudo e hoje é muito mais fácil para você chegar num lugar que você jamais imaginou. Perfeito. Né? Em relação à comunicação, né, do jornalismo, você é uma pessoa que desde sempre buscou a excelência na sua vida, né? Sempre muito inquieta, não querendo estar na média, né? Ser mediana de forma alguma. Chegou a passar pela sua cabeça, em algum momento, já que você estava vislumbrando a medicina, de que talvez a comunicação ela não daria aquela remuneração que um médico recebesse? Esse foi um ponto para você também que, nossa, será? Isso chegou pela sua cabeça? Como é que foi esse processo decisório? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito decidida e isso eu falo que é muito bom. Porque eu não tenho a dúvida. Se vem uma coisa na minha cabeça, é aquilo e eu vou até o fim. E aí, quando eu fui decidir, né, que eu olhei para aquela seringa assim e falei, eu acho que não vai dar muito bom para mim essa situação. E aí eu comecei a imaginar a carreira. Porque às vezes a gente olha para um médico e a gente fala, ai, que legal, ele vai ganhar muito, ele vai ter um consultório, ele vai ser um doutor da vida. E que é muito legal também. Hoje eu tenho 2 irmãs que fazem medicina e elas amam. Então, eu acho que é muito dom. Então, quando eu olhava para aquele cenário, eu não me via. E eu acho que um grande segredo é, se você está buscando uma pós-graduação, alguma coisa, você tem que olhar e falar, o que eu me vejo fazendo depois de estudar sobre isso, né? Onde que eu quero estar? Quais são os lugares que eu quero ocupar? Porque é muito mais fácil você olhar para o dia a dia. Porque no final das contas, somos todos adultos e o que acaba com a gente ou que transforma a gente é o dia a dia. Perfeito. Então, se você tem um dia a dia que você ama fazer o que você faz, todo dia você tá feliz. E eu acho que isso é o que traz a remuneração. Porque se eu fizesse comunicação com alguém que realmente, é só por fazer, porque do jeito que eu amava a comunicação, eu decidi ir pra comunicação porque eu amava. Mas tem gente que escolhe comunicação porque às vezes não tem uma outra coisa ali. E aí vai fazer uma coisa que não ama e todo dia fazer aquilo que você não gosta, vai acabando com você. Então todo mundo fala, nossa, você sempre nesse alto astral, feliz e tudo mais. E eu faço muita coisa, mas eu faço o que eu amo. Então isso acaba trazendo a remuneração no final das contas. Tem uma reflexão que eu costumo fazer, que é o seguinte, é muito melhor você trabalhar liberando dopamina do que serotonina, do que você estar sempre alerta, sempre naquele estresse, porque como que você compete com uma pessoa que ao trabalhar, ela está liberando dopamina, o hormônio do prazer, então ela está sentindo satisfação por exercer a sua função, e você que está indo todo estressado lá, você já sai na desvantagem. Exato. Então, isso que você falou é muito importante, porque não é uma decisão fácil, porque para muitas pessoas, visando o futuro e até mesmo em probabilidades, né? Elas olham e falam assim, cara, mas isso acontece muito com um profissional de educação física, por exemplo. Fala assim, mas cara, vou ser personal a minha vida inteira. Ou então vou dar aula em escola pública, sabe? Ensinar os meninos a jogar futebol, jogar peteca. Só que o que ninguém fala é que a partir do momento que você pensa dessa forma, você já tá, tipo assim,
muito abaixo. Muito. Nivela seu pensamento, meu filho. Exatamente. E isso que você falou da mediocridade, né? Eu acho que isso veio muito comigo. Eu já tinha uma coisa ali de inquietude dentro de mim. Mas sabe quando você vai crescendo e aí você vai vendo o mundo de uma forma e você vai falando, cara, não é possível que essa pessoa odeie o que faz e tá há 20 anos nessa empresa. Como que pode, né? Então eu sempre fui questionadora também. E aí o que juntou na minha vida? Caio, Flávio e Joel falando sobre a média das pessoas que você convive. E eu falei, não, eu quero estar na média das 5 pessoas que eu convivo, que eu sou a sexta. E aí você sentar numa mesa em que todo mundo é melhor que você, eu não acho ruim eu ser a pior. Não, essa é a melhor coisa do mundo. Agora, eu estar como a melhor da mesa e rodeado de pessoas que não pensam pra frente, que não querem evoluir, aí realmente é ruim. Então, quando eu vejo você falando sobre isso, é muito verdade, porque uma pessoa que trabalha feliz, ela ama o que faz e ela vai levar alegria para as outras pessoas. E hoje em dia Perfeito. É uma coisa que na maioria das pessoas não tem. Não tem entusiasmo, não tem felicidade. As pessoas estão sempre apáticas, correndo atrás ali de alguma coisa que no final nem elas sabem o que elas estão correndo atrás, entendeu? Perfeito. Então, acho que um diferencial para você ser um profissional de sucesso hoje, além de estudar, é você ser feliz no que você faz. Olha, desculpa interromper você nesse episódio, mas eu quero te fazer um convite. Tanto no QR Code que está aqui no vídeo, quanto no link na legenda aqui desse vídeo, você pode ter acesso a todos os cursos de pós-graduação da Líbano. Acesse, quem sabe você não encontra algum curso que tenha a ver com você e você será o próximo convidado aqui desse podcast. Então não perca essa oportunidade. Exatamente, é o que o Flávio fala muito, né, nos livros, o ponto de inflexão, enfim, é você sair da corrida dos ratos. Nós estamos na corrida dos ratos, né? Quer dizer, nós não estamos, né? Mas a maioria das pessoas estão na corrida dos ratos. E você sair desse cenário é muito difícil. Mas uma coisa que não tem como negar é que para você dar o primeiro passo, ele precisa ser mental. Você precisa almejar. Então, a partir do momento que você é um jornalista, que você imagina, nossa, mas você é redator de jornal a vida inteira. Poxa, você se colocou nessa posição. Ninguém te colocou nessa posição, você que se encaixou. Então, se você se encaixou nesse cargo, é onde você merece estar mesmo, porque onde você visa o seu futuro é onde você quer chegar. Mas isso não cabe a Larissa, porque você ficou assim extremamente incomodada e sempre buscando mais. Beleza, você formou em jornalismo. E como é que foi esse processo? Beleza? Concluí, me graduei. E agora? Qual que é o próximo passo? Porque o seu próximo passo é incrível. Eu nem queria esperar terminar a faculdade. Então, eu comecei a fazer estágio na Globo. E aí, é o jornal o Globo Extra, né? No Rio de Janeiro. Você não pode resumir a sua... eu fiz estágio na Globo. Não é possível que você vai resumir assim. Como que foi essa história? Vou contar essa história. Eu tava na faculdade, tava tendo uma... Olha isso, a importância da faculdade, né? A gente, às vezes... não pensa que é tanto, mas estava tendo uma palestra de um jornalista e ele trabalhava no Jornal Extra. Inclusive, hoje, um filme dele está em cartaz Vitória, com o Fernanda Montenegro. Caramba! Ele era o meu mentor naquela época, porque eu tinha que olhar para alguém, né? Então, eu comecei a olhar para ele como jornalista, eu falava, esse cara é diferenciado, porque ele vai atrás das matérias, ele não espera chegar uma matéria para ele. Então, dentro do jornalismo, para quem provavelmente faz comunicação aqui, sabe do que eu tô falando, que você espera chegar para você aquela coisa meio pronta ali. E aí, eu comecei a ver que, realmente, quando você vai atrás das coisas, as coisas acontecem. Então, eu fui falar com ele, aí tava rolando um processo seletivo, e eu falei, meu sonho é trabalhar lá, não sei o quê. E ele falou, cara, faz o processo seletivo e boa sorte pra você e tudo mais. E vai, se joga. Porque eu queria começar do lugar onde qualquer jornalista que fazia na época, era onde que você queria trabalhar? No Globo. Não, começando no 10º lugar? Que isso, quero começar no top. Exato, no top 1. Eu falei, já quero zerar essa coisa aqui, entendeu? E aí todo mundo falava assim, ninguém consegue trabalhar lá. Eu falei, mas eu vou. E tem esse paradigma, né? Mas eu vou. E aí eu fui atrás, eu sempre buscava me qualificar muito. Como? Estudando, lendo, ouvindo YouTube. Na época nem tinha podcast, eu acho, assim, direito. Provavelmente não. Então, que bom que hoje fica muito mais fácil a vida. Aprendendo e observando outras pessoas que erraram ou que acertaram, né? A gente sempre aprende com as pessoas. Então, naquela época, eu não tinha muito isso. Então, eu gostava muito de ler. Então, eu lia muito as coisas assim e eu falei, não, eu vou pro Globo, porque eu lia as histórias dos jornalistas, eu lia tudo que eu podia ir atrás, eu ia. E aí, eu fui trabalhar lá.
fiz esse processo seletivo, fiquei lá entre os selecionados, se eu não me engano eram 12 pessoas que ficavam até o final, e entrava um grupo de estagiários, e eu entrei nesse grupo de estagiários. E aí lá eu cobri de tudo, política, polícia, eventos, então Rock in Rio, eu tava lá, artistas também da Globo, então eu fazia várias entrevistas, então eu amava essa parte, assim. E aí, depois de uns 2 anos, eu acho, eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui até quando, né? Qual que é meu próximo passo? Exatamente porque era inquieta. Então não é que a gente não tenha que gostar, eu curtia muito o processo das coisas, eu amava o que eu fazia. Você chegou a efetivar lá? Eu fiz 2 anos desse estágio, e aí era para efetivar ou não efetivar. E aí tinham poucas vagas, eu sabia disso. E eu falava assim, mas não é isso que eu quero pro resto da vida. Entendi. E aí eu falei, não sei se vou por esse caminho. Então eu comecei a entender se era por ali que eu queria seguir. E eu acho que a gente se questionar é a melhor coisa que a gente faz, né? Porque, Ramon, imagina. Ramon, olha aqui, Ramon, olha isso. Não, eu tava fazendo estágio na Globo, mas eu falei assim, acho que eu não quero efetivar. Ué, mas é verdade, eu precisava saber se era aquilo, porque imagina, às vezes a gente tem na vida uma oportunidade e a gente pega essa oportunidade e leva ela como única na nossa vida. A única coisa que eu tenho pra fazer é trabalhar na Globo pro resto da minha vida. E eu tenho muito orgulho dessa trajetória, eu amei tudo que eu fiz lá, com muito carinho, assim, eu lembro. E se eu tivesse que voltar lá atrás e fazer tudo de novo, eu fazia de novo. Mas se eu tivesse, talvez, seguido aquele caminho, eu estaria lá, até hoje. Entendi. Eu não teria me desenvolvido, eu não teria crescido, eu não teria conhecido Caio Flávio Joel, eu não teria conhecido Cara, mas mundo que de visão. oportunidades, Que entendeu? visão. Às vezes você acha que a sua comunicação e a sua habilidade, que nós vamos falar em seguida aqui de vendas, sejam os seus pontos fortes. Mas eu diria que a sua parte primordial é a sua visão. Você acha? Larissa, sério, vamos pensar agora de forma expansiva, né? De 100 pessoas, quantas que você acredita que na sua posição ia negar ou ia optar por seguir outro caminho a não ser efetivada na Globo, a maior emissora do país e uma das maiores do mundo? Eu acho que sim, a maioria das pessoas... Hoje, eu conheço várias pessoas que estagiaram comigo, estão lá até hoje, que legal, eles amam fazer o que fazem. Mas do jeito que eu sou inquieta, eu sabia que ficar num lugar por muito tempo não ia me fazer feliz. Se eu falar isso com a minha irmã, que ela é jornalista, eu acho que ela surta, ela cai, dura assim no chão, ela cai. E eu acho que é muito segredo. Se você não estiver feliz onde quer que você esteja, você não precisa estar na Globo, você pode estar em qualquer outro lugar que talvez as pessoas nem conheçam, nunca ouviram falar, mas se você for feliz fazendo o que você faz, aquele reconhecimento de você mesmo com você mesmo. Poxa, eu cumpri o meu dever hoje, no dia de hoje. Eu dei o meu melhor para aquela comunidade ali que eu tô no entorno. Uhum. Isso é o segredo da vida. Porque, vamos falar, né? Somos adultos de novo e a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Com certeza. A gente tá ali sempre, a gente tá servindo as pessoas, a gente faz tudo ali. E se a gente não fizer com amor, com o que a gente mais tem de bom, que é a nossa alegria, não adianta de nada. Concordo Então, plenamente. naquele momento ali, eu poderia seguir lá. Eu não sei nem dizer pra você assim, será que teria uma vaga pra mim? Eu nem sei. Talvez eu nem ficasse lá, talvez eu nem fosse a escolhida pra ficar. Mas naquele momento eu precisava entender se realmente era aquilo. Eu fui pra assessoria de imprensa. E aí que me trouxe todo o questionamento que me trouxe até aqui. Olha como é a vida. Então, se eu não tivesse talvez me questionado lá atrás, talvez eu não estivesse aqui hoje. Como eu disse, você Então, é visionária. Eu questionei porque os assessores de imprensa, e a sua irmã com certeza sabe disso, que é jornalista, as pessoas não vendem a matéria. Elas escrevem ali um texto, que é a comunicação. Então, por isso que eu falei assim, eu sou comunicadora, amo comunicação, mas eu acho que o maior X da questão é saber vender aquela comunicação. Então, eu posso escrever lá, tal coisa, foi muito legal, e aí eu mando para alguém. Se eu não vender aquela ideia, não adianta nada. Se você parar para pensar, você vende ideia o tempo todo. Com certeza. Você convida alguém para ir jantar, é um convite, e você tem que vender aquela ideia que ir naquele lugar com você é melhor do que qualquer outra coisa que ela esteja fazendo. Então, eu acho que o saber vender me ensinou muito. Então, é como se você comunica, é legal, mas se você comunica vendendo, é muito melhor. É muito melhor. Isso é o que te ajuda a ter um emprego. Se você fez uma pós-graduação, você está atrás de um emprego. Ou melhorar de emprego, né? Ou onde você está, você já quer ir para um próximo nível. Ou dentro de onde você já está, você quer ir para um próximo nível ali dentro, você precisa saber se vender. Perfeitamente. Não adianta. Então, eu fui muito atrás dessas coisas. E aí, eu saí de lá amando. Até hoje, falo com todo mundo lá, amo aquele lugar, me trouxe muitas coisas boas, foi meu primeiro emprego, então eu lembro daquilo ali com muita gratidão. E aí eu fui para assessoria e que as pessoas não sabiam vender as matérias, e aí eu comecei a ver que eu também não sabia vender as matérias. E é isso que eu gosto, o desafio. Então eu vi assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa que eu não sei fazer, o que eu tenho que fazer para saber? Pra se e aí vender. eu fui atrás de estudar vendas, e aí eu encontrei Caio,
Carneiro, aí eu encontrei Flávio Augusto, eu comecei a estudar a história deles, porque eram vendedores desde o início. E aí fui para venda direta. E aí vim parar em São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar com a esposa do Caio para entender o que era um processo de vendas. Eu não fazia ideia do que era um processo de vendas. Então, para mim, era assim, se eu quero comprar, eu vou lá e compro. Porque, para mim, era muito simples comprar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gastar, entendeu? Então, para mim, se eu vou num lugar, eu já sei o que eu quero, eu já vou e resolvo. Mas, às vezes, tem um produto, um serviço que as pessoas nem sabem que precisam. Mas é a maioria deles. E é o nosso trabalho como vendedor, que desde sempre me considero vendedora, depois que aprendi, né? É que a gente precisa vender as ideias, a gente precisa contar para uma pessoa que talvez ela precise tanto daquilo e ela nem sabia. Então, olha o poder que a gente tem hoje de poder chegar na vida de uma pessoa, transformar a vida dela através de um produto ou serviço. Perfeitamente. Isso é incrível o que você disse e eu concordo totalmente, porque... né? Até no marketing digital mesmo a gente tem essas analogias para poder fazer. Tem aquela pessoa que escreve conteúdo, que é um blog, enfim, ela tem a finalidade de informar. Mas também nós temos o copywriter, que o copywriter já é aquela pessoa que usa do texto para poder fazer uma ação, uma venda, enfim. Então, basicamente, dentro do marketing digital é como se a Larissa fosse uma redatora de conteúdo e agora ela aliou o conteúdo junto. Então, agora ela é uma copywriter, só que na vida real, falando. Porque um copywriter nada mais é do que um vendedor. Exato. Só que é a parte da escrita. Exato. Então, isso faz total sentido. Você poder persuadir uma pessoa a ponto de mostrar para ela uma necessidade que talvez ela não saiba que tenha. Muita gente, a maioria das pessoas, acredito ainda, né, que enxerga vendedores como um estereótipo negativo, taxam vendedores como se fosse uma coisa ruim. E a gente vem, inclusive, agora para responder a segunda pergunta que nós dissemos no começo do episódio, que será que toda profissão, será que qualquer profissional, ele precisa saber vender? O que você acha, Larissa? Com certeza absoluta. Todo profissional precisa saber vender, não importa o que você faça. Por quê? Porque quando você sabe vender, é basicamente assim, todas as informações estão embaralhadas aqui num quebra-cabeça. O que é você montar o quebra-cabeça? É você vender. Sabe quando você olha para aquele quebra-cabeça, ele tá pronto, você fala, nossa, ficou lindo. Esse ficou lindo é quando todas as duas pessoas entenderam o que era o objetivo final. Então, quando eu chego para você e te conto sobre um produto ou serviço, a maioria das pessoas já fala assim, lá vem ela querer me vender. Só que a venda, ela só acontece se é bom para mim e bom para você. Perfeito. Então, o que é uma negociação? Não é para ficar melhor para mim ou ruim para você ou vice-versa. É para que nós dois achamos um ponto em comum que é bom para mim e para você também. Perfeito. Então, eu acho que vender é justamente isso. Por exemplo, tudo que eu já vi de pessoas me vendendo, assim, em sua grande maioria, eu nem conhecia. Imagina só se não tivesse um vendedor para chegar para mim e me contar sobre aquilo. Imagina se não tivesse o vendedor da Líbano que vai lá e convida e fala com as pessoas sobre o quão o universo da pós-graduação é incrível. E às vezes o cara estava ali na faculdade dele que ele fez e foi muito legal. E o próximo nível dele? Como que ele vai? Ele precisa saber, ele precisa que alguém conte. Exatamente. Então o vendedor tem esse papel. Só que quando você trabalha e faz qualquer coisa, você precisa se vender. E não é se vender com exageros. Qual que é o grande problema hoje dos vendedores? E se parar para pensar, em toda profissão tem isso, mas eu acho que o vendedor, como ele é aquele cara que fala, ele fica mais visível, assim, né? Então, eu preciso vender a qualquer custo. Isso não é ser vendedor. Isso aí é a pessoa que é mau caráter, onde quer que ela esteja, ela vai dar problema. Verdade. Então, não é sobre ser vendedor, é sobre qualquer outra coisa. Então, a pessoa que sabe vender, de fato, que ela fez um curso, que ela tem ali uma especialização, que ela entendeu o que é vender, ela consegue te mostrar o ponto dela. E aí, se você comprar essa ideia, ok. Porque as pessoas, elas odeiam que você venda para elas, mas elas amam comprar. Aham. Sem dúvida. Sempre. Sem então, dúvida. se eu chegar pra você e falar sobre essa caneca aqui, te entregar e falar assim, olha que legal essa caneca. Se você quiser comprar, automaticamente você fala, onde você comprou? Sim. Então, não necessariamente eu tô te vendendo, eu só te contei que existe. E aí você decide, sabe? Com certeza. E é incrível como, mesmo que as pessoas elas tenham interesse no produto, interesse em alguma coisa, elas não sabem exatamente o que elas querem. E igual você disse, é papel do vendedor. E para você se vender, também tem muito jogo de ego. A gente vê muito no LinkedIn. Uma pessoa que teve uma formação
uma formação X, ela vende no LinkedIn que ela tem formação Y, Z, W, enfim, ao quadrado. Por quê? É um jogo de ego também. Então, se você não fizer isso de forma adequada, ou seja, não é só publicar no LinkedIn as suas formações, é você fazer isso de uma forma adequada para que não gere frustração em quem está te contratando e não gere frustração em você também, que não vai saber suprir, não vai conseguir suprir aquilo ali. Exatamente. E como é que você, a partir do momento que você fez o curso do Vende-se, como que você fez para poder chamar a atenção? Como é que você fez para poder se vender ao ponto de falar assim, olha, essa pessoa, ela precisa estar na nossa equipe. Como é que foi esse processo? Eu acho que o grande segredo para você ocupar um lugar que você quer muito, primeiro é você saber que você quer estar naquele lugar. E a maioria das pessoas já erra nesse começo, porque ela nem sabe onde ela quer estar. Sim. Então, como que ela vai perseguir uma coisa que ela nem sabe que é pra ela? Ou ela não imagina que é pra ela. É tipo assim, que legal, a Globo é muito legal, mas, vamos deixar pra depois, não é pra mim, não vai dar certo. E aí você nem tenta. Ou você é aquela pessoa que olha e fala assim, esse lugar é pra mim, não tem outra pessoa que possa estar aqui que não seja eu. Quando eu fiz lá minha entrevista à Globo, eu lembro exatamente que eu falei essa frase. Falei assim, você pode contratar qualquer pessoa, mas eu sou a última a apagar a luz. Eu tô aqui com você. Incrível. E quando eu tô 200%. E você disse que não sabia vender. Mentiroso. Ou seja, eu achava que eu tava muito ruim, mas pelo visto eu sabia alguma coisinha. Mas eu acho que é venda do estudo. Porque eu lia muito sobre tudo. Então, Entendi. você acaba trazendo aquele conhecimento pra você. Muitas coisas que eu sei, nem sei como que sei, mas foi estudando, foi lendo livro, foi lendo... Eu adorava ler, quando eu era adolescente, autobiografia. E aí eu lia muito sobre a história das pessoas e aquilo ali me ensinava muito. Então, é muito a gente aprender com o outro, né? Então, eu acho que se você é aquela pessoa que está empenhada a estar naquele lugar, não tem como. O seu brilho, o seu jeito vai fazer com que contratem você para estar ali. Porque você tem que estar de 100%. Não adianta você... eu só quero esse emprego aqui porque paga bem. Eu só quero estar aqui porque... Qualquer outro motivo que não seja, de fato, eu quero estar aqui e contribuir com esse todo, não adianta. Qualquer outra pessoa que entrar ali, que tem um pouquinho mais de brilho, você sai. Perfeito. Então, você pode até entrar, mas você não fica. Mas aí você se vendeu para vendedores. E como é que foi esse processo? Tipo, beleza, terminei, eu quero ficar aqui. Mas conquistar eles não foi uma coisa tão fácil. Resultado. Em vendas, tudo pode ser muito bom. Mas se você tiver resultado, é o que mais vai gritar. Porque Imbatível. É um número. Não tem como. Não tem como. Eu queria muito vender não sei quantas matrículas. Não, eu vendi tantas matrículas. Sabe? Então, eu acho que você se colocar num lugar e você se desafiar também com resultado é uma coisa que muda todo o jogo. Porque não é você que tá falando. O resultado tá ali, tá todo mundo vendo. Você não precisa... É uma coisa que você não precisa comunicar. A comunicação, ela tá ali já, entendeu? Então, você olha ali para um dashboard de vendas e você vê que seu nome tá lá e você foi a segunda melhor ou a terceira melhor ou, enfim, você tá ali no game, então você tem motivo para ficar, entendeu? Entendi perfeitamente. E isso eu acredito que vai de encontro até mesmo esse aspecto da comunicação na nossa primeira pergunta, que é estabelecer uma comunicação mais elevada, né? Evoluir na comunicação é determinante para você evoluir na sua carreira? Acredito que durante o episódio a gente já falou sobre isso, né? Mas você pode falar melhor que eu. E aí, você acredita que a comunicação seja relevante para poder essa evolução? Com toda certeza. Hoje, se você parar para pensar, até trazendo uma coisa muito atual que é a internet, né, redes sociais e tudo mais, se você parar para analisar o tanto de gente que fala A e as pessoas entendem B, é um caos. Não era um problema e virou um problema porque a comunicação talvez não foi tão eficaz. Porque todo mundo agora tem voz, né? Todo mundo tem voz e às vezes as pessoas não leem ou elas não veem o vídeo. Até elas não escutam o vídeo. Ontem eu tava vendo um vídeo e aí a menina falava assim, exemplo, essa caneca aqui é branca e eu comprei na Líbano, Aí o primeiro comentário, onde você comprou essa caneca? Isso acontece muito. Não é possível. Então a gente começa a ver que a comunicação ela precisa estar em todos os lugares até para evitar problemas. Com certeza. Não é só sobre eu querer falar sobre um assunto, mas é sobre como evitar um problema ali futuro que talvez aconteça ali em qualquer momento, entendeu? Então, eu acho que quanto melhor você se comunica, mais você tem a oportunidade de estar em espaço, das pessoas te ouvirem, de você conquistar um espaço mesmo de falar e as pessoas pararem para te ouvir, sabe? Perfeito. Então, eu acho que isso é um diferencial em qualquer coisa. Eu tenho uma premissa que é nunca negue o microfone, independente da situação. Porque
na pior das hipóteses, você vai talvez passar vergonha, mas você vai aprender com aquilo. E na melhor das hipóteses, você vai ganhar destaque. E as pessoas vão te notar. Porque as pessoas que ficam no fundão, as pessoas que ficam na parte de sombra, parte escondida, é muito mais difícil serem notadas. E isso é independente da profissão. Você pode ser um profissional de TI. Se você tiver a capacidade de se comunicar e de falar no microfone, com certeza o seu destaque profissional vai ser muito maior. Beleza. Mas, beleza, a Larissa foi e entrou pro Vendes, estava trabalhando junto com o Caio Carneiro, Flávio Augusto e tal. Quanto tempo você ficou lá? Exatamente assim, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas aí eu migrei para uma outra área que chama Partners, que eu cuidava de parceiros influenciadores que queriam vender um curso e talvez não tivessem muito uma estrutura ali. Então eu cuidava dessa parte. Então eu vendia o produto de várias pessoas. Entendi. E aí eram coisas completamente diferentes. Um era de maternidade, o outro de educação infantil ali, mais ou menos. O outro era de inteligência emocional, o outro era de nutrição. Caraca. E ainda tinha um outro sobre o mercado digital. Haja estudo para poder contemplar todos os produtos. Pois é, e aí imagina, uma pessoa vir me fazer uma pergunta sobre tal produto. Se eu não conheço aquele produto a fundo, eu não tinha como informar. Então, a parte de estudar, ela tem que estar em tudo. Então, eu assistia todo o curso, eu sabia tudo. Se alguém me perguntasse alguma coisa, eu sabia qual era a aula que estava falando sobre aquilo. E eu acho que essa vontade de querer fazer as coisas bem, do que você faz e que você gosta, é o que vai te levar para o próximo nível. Isso você é um até ponto... perguntou da comunicação, né? Como que, quanto mais você comunica melhor, você chega em lugares maiores e melhores? Sim, porque quando você começa a crescer na sua carreira, chega um momento em que você precisa ensinar. Não é mais sobre você. Eu posso saber fazer tudo, mas e quem tá comigo sabe também? Ou eu pego aquele conhecimento e guardo numa caixinha minha? Eu também preciso ensinar. E para você ensinar, você precisa comunicar. Perfeito. Não tem como. E isso bate muito na tecla de algo que a gente defende aqui na Líbano, que é a formação continuada. Existem vários meios de você conseguir fazer isso. Mas o fato é que, independente do meio onde você procure, você precisa continuar se capacitando. Você precisa continuar estudando. Caso contrário, você... E não é só pelo aspecto de atualização, não, tá? Atualizar é importante, lógico que é relevante, óbvio. Mas, cara, existem tantos conhecimentos que ainda você não domina, que você não sabe nada a respeito. Nós estamos hoje na era da inteligência artificial. Será que você já sabe tudo? As pessoas que estão dentro do mundo não sabem sobre isso. Quem está dentro do mundo de inteligência artificial não sabe disso, não sabe de tudo. Então, a gente precisa continuar sempre buscando mais conhecimento. E eu acredito que essa seja uma prática constante na vida da Larissa. Com certeza. E o que eu falo muito é assim, não se cobre tanto a ponto de te paralisar. Mas também não ache que tá tudo bom a ponto de você também paralisar. Perfeito. Porque o que te trava na vida é o paralisar. Mas às vezes umas pessoas paralisam porque, eu já sei tudo, ou eu já não sei nada e não sei nem por onde começar. E eu acho que isso foi uma coisa assim, eu não sei tudo de tudo, não tem como a gente saber. Mas eu sei um pouquinho de várias coisinhas que juntos fazem o meu conhecimento ser o meu conhecimento. Exatamente. Meu pai sempre falou assim, filha, estude sempre, porque lá na frente, a única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Você nasce, você morre com ele. Aí, se morrer, morreu, entendeu? Mas até você morrer, o conhecimento é seu. E eu sempre levei isso muito a sério. Então, eu acho que um grande diferencial aí do que a gente tá falando é... Cara, eu nunca ouvi falar de inteligência artificial. E às vezes você tá aqui nesse episódio escutando a gente e você tá falando assim, mas não tem nada a ver com o que eu faço. Será? Então, eu, por exemplo, uso o ChatGPT o dia inteiro. Eu gero imagem, eu gero tudo ali, gráfico, tudo. Porque facilita a minha vida. Com certeza, é então, uma ferramenta. Se você quer facilitar a sua vida, entenda um pouco mais sobre inteligência artificial, mas não só sobre isso. Por exemplo, comunicação. Você pode estar falando assim, mas ela já gostava disso desde criança. Mas eu até gostava, mas... não sabia nem que gostava. Era uma coisa que tava lá, sabe? Criança não entende muitas coisas. Só é espontânea, mas... Só é espontâneo, mas quando você cresce, você entende o poder da comunicação, aí você estuda sobre isso, nem que seja um pouquinho. Não é pra você agora sair pegando o microfone de todos os lugares e falando com todo mundo, mas é assim, se houver uma oportunidade na sua vida que dependa de você pegar um microfone e falar, você saber fazer aquilo.
Perfeito. E olha, talvez não sei se você sabe disso, tá? Talvez uma informação inédita. Não sei se você acompanhou, que você sabe que a Libano agora tem a própria inteligência artificial. Aham, Ah, eu sei bem. e eu achei que você não sabe, não soubesse, né? Mas nós temos a Lia dentro da nossa plataforma. Então a Lia hoje ela só é focada, por exemplo, nas pós-graduações. Então se a pessoa quiser fazer um resumo de uma aula, ela quer ter resposta que o seu professor daria e falar assim, Lia, encarne agora a professora tal e me dê a resposta sobre tal questão. A Lia te dá a resposta. Então as pessoas elas não sabem usar. Se você perguntar a ela como é que faz um bolo de cenoura, ela não vai saber te falar. Porque ela é só focada na pós-graduação. Ou seja, você não vai ter essa resposta nem no ChatGPT. É só da Lia. Mas essa é a importância da gente continuar buscando conhecimento sempre. É uma coisa que alia muito a Líbano com a história da Larissa, por exemplo. Com certeza. E olhando pra trás, assim, se você parar pra pensar, nem peguei tanto essa época, mas pensa na enciclopédia lá dos nossos pais e tudo. Você tinha que abrir um livro, você tinha que ler ele inteiro, até você achar uma informação que você queria, pra juntar com uma outra informação pra você ter uma resposta. Você não é da época do Barça, né? Não, Nossa. graças a Deus. Menino, Porque imagina só, eu era aquele Aurélio, né? Tudo era assim, não sabe? Pergunta pro Aurélio. Aí tava lá, achando. Talvez as pessoas que estão escutando, talvez não sabem nem o que é isso. Já tô me sentindo velha, mas tudo bem. A idade chega pra todos, vai chegar pra você também. E aí, quando eu olhava aquilo ali, eu falava assim, nossa, é o tempo que você perde. E hoje a gente não tem muito tempo a perder. Então, se você tem ali a Lia para você fazer uma pergunta para ela imagina, você pensar não só com a sua cabeça, mas pensar com a cabeça de todos os professores da pós-graduação da Líbano, isso é surreal. Perfeito, é perfeito mesmo. Mas aí, beleza, você participou, você teve que estudar, né? Estava vendendo vários produtos, e aí existiu uma nova etapa. Um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão. Tá vendendo peixe do chefe já. É isso aí. Conviver com eles é uma honra pra mim, porque eu aprendo muito. E como é que foi essa nova transição? Porque eu acredito que foi uma nova empresa, um novo CNPJ, nova estrutura, nova enfim. tudo, imagina. E eu fui pra ser Customer Experience, cuidar dos clientes. E aí pensa, não são... De onde? Do Class Club. Pensa, não é qualquer cliente, né? Então, eu falei assim, desafio. Aí vai Larissa, né? Desafio. A gente gosta. Queremos. E aí eu fui atrás disso, comecei a ler muito sobre Customer Experience. Eu já lia antes, porque na minha cabeça como vendedora, nunca a venda acabou quando eu te vendi um produto. Eu te vendi um produto legal, só que só vai ter a transformação, se você usar aquele produto, serviço, porque imagina, te dei um presente, sei lá, você tem que tomar por 30 dias esse produto e você não tomou nenhum. Não vai ter transformação. Acabou com o seu dinheiro e acabou com a minha experiência de Exatamente. E aí você falou, nossa... Aí eu pergunto, e aí, como tá? Você tá usando? Tá legal? Aí, às vezes, as pessoas por vergonha, tá muito legal, mas nem usou. Ou então ela vai falar assim, nossa, eu nem usei. Aí ela pensa, gastei meu dinheiro à toa e nem usei aquilo. Então, na próxima vez que você for vender de novo, ela já não quer comprar, porque ela não usou. Então, o fato de você se preocupar com o seu cliente para além da venda, e vendedores isso é importante também, é aquele cara usar, é aquele cara ter a transformação. Porque vender, qualquer pessoa vende, eu sempre falo isso. Você vê que às vezes as pessoas falam assim, igual esses vendedores aí na internet e tudo mais, qualquer pessoa vende. Não precisa ser o melhor para vender, mas para ter a transformação não é qualquer pessoa. Então, acho que cuidar dos clientes hoje me faz cuidar da transformação deles. É ser aquele ponto de apoio, é ser aquela pessoa assim, fiquei meio perdida aqui, me baguncei na agenda ou qualquer outra coisa. A Lari tá ali para me ajudar. Então, eu comecei a estudar muito disso, né? A experiência do cliente, ela não é uma super experiência somente. Isso é muito legal de fazer. Não é o cara chegar lá e ver tudo com o nome dele personalizado, que isso é muito legal. É assim, a pessoa chega e fala, nossa, como que ela sabia que essa era a minha frase? Então, essa surpresa, esse espanto é muito legal de acontecer. Eu amo ver os meus clientes assim, felizes, sabe? Mas ela vai no dia a dia, que é onde as pessoas não podem errar. Todo dia que me liga, eu tô lá ou não tô? Eu sou esse ponto de apoio todos os dias. Quando me liga, às vezes, tarde da noite, que tá precisando de uma coisa, eu tô lá com eles. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Isso é incrível, porque você toma conta de quantas pessoas? 250 sócios. 250 sócios. E nós estamos falando não de qualquer sócio. Estamos falando de pessoas que estão extremamente atarefadas, que têm muitas bocas para alimentar, negócios para gerir, dinheiro em jogo, risco, tudo isso. E aí chega a Larissa como um ponto de apoio, um ponto de respiro. Lari, me ajuda aqui nessa demanda.
Me ajuda aqui, tem dessa novidade. O que você acha disso aqui, Lari? Você me dá uma sugestão? Às vezes acredito que eles te busquem até mesmo para coisas que estão fora da empresa. Sobre coisas, sei lá, sobre opinião, sobre roupa, de alguma coisa familiar. Isso acontece, não acontece? Acontece. E não tem como chegar nesse ponto se você não se conectar. Você não se conectar, você não se vender. Então, acredito E que precisa se importar. perfeita, exatamente. Igual você disse, né? Uma coisa é a pessoa chegar no evento, né, e ter é, é, itens, né, com o nome da pessoa. Isso é muito legal, isso é encantador, mas o dia a dia é que conta. O dia a dia, a disponibilidade, o interesse, o gostar. E a pergunta que eu te faço é: essa é uma realidade de toda pessoa que trabalha no Customer Experience? Todo mundo tem essa didática que você tem, essa dedicação que você tem? Olha, eu acho que a primeira coisa de se importar, que eu falei agora há pouco, ela é a principal coisa. Porque se você não se importa com aquela pessoa, pensa qualquer pessoa da sua vida. Se você não se importa, você ignora ela, né? É natural nosso, assim. Então, se você se importar verdadeiramente com aquele cliente, tudo da vida dele passa a ser parte de você. Então, Perfeito. você quer saber mais daquela história, você quer saber um pouco mais de como que tá a vida dele, se a mãe dele tá bem, a mãe dele tava no hospital. Daqui a uma semana você manda outra mensagem, você quer realmente saber se aquela pessoa, né, se recuperou e tudo mais. Então, eu acho que um grande diferencial é ter essa sensibilidade de você se importar com o outro num dia a dia corrido. Que é corrido, né? A vida de todo mundo fala, tem as mesmas 24 horas, o que você faz com ela? O que é mais importante? No meu caso, o que é mais importante para mim é o bem-estar dos meus clientes. Então, eu preciso sempre buscar uma forma de facilitar a vida dele e, de fato, né, viver a vida dele ali de um certo ponto, assim, entender aquela realidade. Será que ele está precisando de mim? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar ele? E não esperar ele trazer uma solução para mim. E hoje o que eu vejo muito é as pessoas como atendimento. Elas não são proativas. Elas esperam chegar a demanda e elas devolvem como resposta. Eu sou aquela pessoa assim, né? Até a Ru, que é a minha chefe, eu falo pra ela, não, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Aí ela, meu Deus, mas nem aconteceu isso ainda. Eu falei, mas eu já tô me antecipando que eu conheço os meus sócios. Então, a gente tem essa brincadeira lá no escritório que fala assim, se a Lari chegar, ela já vai chegar falando, porque os meus sócios, isso. Eu falei, então, é porque a minha opinião não é minha, é de 250. Eu só trago o que eles me passam. Então, acho que isso é muito legal também, de você amar aquilo que você faz verdadeiramente, a ponto de você trazer o que eles querem, não o que você acha. Então, acho que isso também é uma coisa legal de falar. Isso é importantíssimo. Eu acho que as pessoas, elas, na verdade, a maioria delas, né, só quer bater o cartão, né, só quer viver a vida, mas se dedicar inteiramente como você se dedica, eu acho que são poucos casos. E aproveitando esse gancho, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenham carreiras completamente diferentes das suas, talvez estejam terminando a faculdade agora, ou seja, a Larissa lá na faculdade de jornalismo, ainda tem muita incerteza do que fazer, existem muitas possibilidades, muita propaganda sensacionalista do que fazer com a carreira, e apesar da Larissa ser muito visionária, ela também é muito pé no chão sobre os obstáculos que ela quer enfrentar, os desafios que ela quer enfrentar. Então, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar para qualquer pessoa, falando assim de carreira mesmo, é tenha sensibilidade com o outro e com você. Por que eu falo isso? Porque a sensibilidade com o outro te faz observar. E a observação te traz informações que a maioria não observa, ela não pega essa informação. Então, a gente está aqui numa mesma sala. Se eu observo, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui foi que o negócio do Class Club tá ali. Aham. Plaquinha dos meus sócios, João e Ivana. Então, quando você observa, você tem informações que a maioria das pessoas que não estão olhando, elas só olham, elas não enxergam. Ótimo. E as pessoas hoje, elas têm a necessidade, De por serem mais que elas enxergadas. não saibam no íntimo, elas precisam ser enxergadas. Então, enquanto todo mundo tá vendo, você precisa enxergar. E quando você tem sensibilidade com você, é você se conhecer a ponto de você entender qual é o seu lugar no mundo. Então, por exemplo, se eu tô num dia que tem dias ruins, todo mundo aqui. Então, eu tenho toda essa alegria e tudo mais, mas tem dias que a gente tá mal, a gente tá triste. Às vezes não aconteceu nada, é só cansaço e tudo. O que eu, como Larissa, que tenho sensibilidade comigo mesma, o que eu posso fazer por mim hoje? Eu amo academia, então eu vou pra academia.
Ou não gosto de academia. Lari, o que eu faço? Você precisa se conhecer. Então, você precisa saber o que você gosta. E naquele momento que você não é o João do seu trabalho, o Matheus do seu trabalho, a Maria do seu trabalho, quem é você? Porque é isso que te molda, é isso que te segura num dia difícil. Num dia bom, é muito fácil você brilhar. Mas num dia ruim, o que é que te faz mudar, né? De humor, de estrutura, de chegar num dia mais desafiador para você internamente e chegar lá e dar o seu melhor. Perfeito. Então, eu acho que isso é um diferencial. Sensibilidade. Perfeito. Não é um conselho comum de ouvir. Mandou muito bem. Muito obrigado pela contribuição. E eu quero te dar uma lembrancinha, tá bom? Em nome da Líbano. Assim, né? Agora eu fiquei até um pouco com vergonha, porque assim, né? Não é uma lembrança nível, né? Customer experience. Gente, eu amei. A maioria não dá presente, ó. A gente já tá muito além, vocês são maravilhosos. A gente não pensou assim, nossa, especificamente, mas eu espero sinceramente que você goste. Gente, falei tanto da caneca que ganhei a caneca, tá vendo? Ó, tem que pensar em tudo. Amei. Amei, vou usar muito. E tem esse chocolate que, apesar de parecer algo simples, né? Mas o nome dele é 5 Stars, porque nós somos uma faculdade de nota máxima no MEC e nós temos aqui uma convidada também 5 estrelas. Maravilhoso. Então, essa é a nossa lembrancinha, tá? Eu amei muito. E eu queria saber o seguinte, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar, Larissa? As pessoas às vezes estão querendo, nossa, eu quero conversar com essa mulher, meu Deus do céu, como é que eu faço para poder achar ela? Pra ver minha vida profissional, tá tudo no LinkedIn. Larissa Mulhart, pode botar lá, já vai achar que sou eu. Então, tudo com fundinho verde dessa cor assim, entendeu? Nossa, bem Class Club. Nossa, o branding tudo tá forte. Sempre, tá vendo? Se eu não tivesse feito a faculdade, estudado sobre marca, eu não saberia disso. Eu também tô na paleta, tá? Eu tô vendo. E eu ainda ia vir assim, aí eu falei assim, não, eles devem estar com essa paleta, vou vestida de Class Club mesmo. Então, tem no LinkedIn, lá eu coloco muitas coisas do que eu vou fazendo, quando sai podcast, quando tem evento, tudo mais. Então, eu sempre tô colocando lá. E tô no Instagram também, lá eu não falo tanto, assim, dessa parte profissional, de vez em quando umas pílulas, assim, aleatórias, de aprendizados, que eu acho que é legal. Então, @Lari Mulhart. MUYLAERT. É isso. MUILAERT. Isso. Não, Y. MUY. Isso. Lari, muito obrigado por você ter vindo, tá? Foi uma honra ter conversado com você. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa experiência. Para nós foi incrível ter difundido a sua história. E tomara que várias pessoas possam se inspirar em você, tá bom? Muitíssimo obrigado por ter vindo, por ter topado, ter disposto um tempo para poder estar vindo conversar com a gente. Com certeza, a honra é toda minha. Então, assim, acho que fora os meus clientes maravilhosos, João Ribana, te conhecer também foi um super prazer. Eu acho que estar num lugar onde as pessoas buscam conhecimento é onde eu tenho que estar. Então, a Liba não é sinônimo de conhecimento. É estar à frente de todo mundo, é ter uma Lia para as pessoas se conectarem, para facilitar a vida das pessoas. Então, é muito o meu DNA, assim, do que eu enxergo da vida. Então, a gente poderia estar em qualquer lugar, mas a gente está aqui e fazendo a Líbano ser a melhor em tudo, né? 5 estrelas e tudo. Então, eu acho muito legal. Tenho certeza que vocês estão no melhor ambiente. Se vocês estão escutando a gente aqui, é porque vocês já estão. Então, muito obrigada. A honra é toda minha. Muito obrigado. E para você que ficou até aqui, eu só tenho um pedido para te fazer. Compartilha esse episódio. Compartilha, clica no botão aqui embaixo para você compartilhar. Porque, afinal, outra pessoa próxima a você possa se inspirar na história da Larissa. Você não sabe, às vezes você teve agora o benefício, agora você aprendeu, então por que não compartilhar esse episódio com outra pessoa, tá bom? Isso se foi engrandecedor para você, pode ser para outra pessoa também. E eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, tá bom? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.